Oi gente, eu sou a Sara do canal Lady Sara e hoje eu tô aqui pra falar sobre Cine Hollywood 2, novo filme do Halder Gomes. Qual é o nome do filme? Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral é um filme nacional de comédia, idealizado e dirigido pelo Halder Gomes, produzido pela Glass Entretenimento e distribuído pela Downtown Filmes, e que estreou nos cinemas agora em março de 2019. O filme é a continuação direta de Cine Hollywood de 2013, continuando a história do Francis Gleidson, que agora é obrigado a fechar de vez o seu cinema, porque agora, ali pelos anos 80, os cinemas de rua estão morrendo. Mas depois de ver uma abdução alienígena acontecer, ele tem a ideia de fazer um filme de ficção científica lá pela Pacatuba mesmo. Pra mim, é um filme que pega muito no pessoal, porque eu sou cearense, faço faculdade de cinema, já conheci o Halder, já conheci algumas pessoas que trabalham com ele, então é um filme que reflete muito como eu me relaciono com o cinema. O Halder Gomes reprisa o papel dele de diretor nessa sequência, mas dessa vez ele não escreveu sozinho. O Edmilson Filho, que é o ator do Francis Gleidson, ajudou a escrever, assim como o LG Baião, que é um roteirista que tá em todos, tá em vários filmes nacionais, já tinha trabalhado inclusive com o Halder e o Edmilson em Shaolin do Sertão. Karina Sanguinito volta também como fotógrafa, assim como eu de Thor para edição. E várias pessoas que fizeram parte do primeiro fizeram parte desse aqui também. Das atuações, basicamente, todo mundo voltou para reviver o seu personagem do primeiro filme, o Edmilson Filho como Francis Gleidson, a Miriam Fridon como Graciosa, o Falcão como Sérgio Isaías. O ator do Francine tenho quase certeza que mudou, agora é o Ari Clenis Barroso, que tá em Me Chama de Bruna. E junto com eles alguns atores globais, tipo Milian Contaifer, Samantha Schmutz, Chico Dias, Sofia Abraão. E o Sérgio Malheiros, que eu queria, achei que tivesse uma participação maior, mas é bem rápido. E dá pra ver que eles se divertem muito fazendo aquilo. Os que não estavam no primeiro filme, a gente vê que tem talvez um pouco de estranhamento, mas mesmo assim ficou um bom trabalho. De termos técnicos, o filme mantém basicamente muita coisa do primeiro, então a estética é basicamente a mesma, em questão de cenários e roupas. Mas vai pra um lado muito criativo também, agora que eles precisam reimaginar objetos do dia a dia como objetos usados em uma filmagem. As legendas continuam, mas no primeiro elas eram mais literais. O que aparecia nas legendas era exatamente o que o personagem dizia. Meio que só uma ajuda pra você entender porque os diálogos eram muito rápidos. Nesse novo, a legenda, além de ser um pouco literal, também traduz algumas coisas que são ditas. Tipo, que eu me lembro o frescar, que a gente fala muito aqui, é traduzido na legenda como zoar. Ou o rebola isso no mato, na legenda aparece um joga isso fora. Mas também serve de acessibilidade para pessoas surdas. Em uma entrevista pro Legião dos Heróis, o Halder fala isso, que não foi intencional. Não, ele não tinha intenção de abraçar essas pessoas. Mas muitas pessoas com deficiência vieram agradecer ele por isso depois. E ele decidiu que ia manter isso. A direção do Halder com o carisma dos atores continuou bem forte e o som bem estilizado. Do roteiro, como eu já disse, o filme se passa alguns anos depois do primeiro, agora são anos 80. Os cinemas de rua estão fechando, logo o Cine Hollywood do Francis Gleidson também precisa fechar. Ele vende o prédio pro pastor da cidade pra virar igreja ou algo assim, não lembro mais. E aí eles vão pra casa da mãe da Graciosa e o Francis fica sem chão, vai beber. E durante uma noite de bebedeira ele tem essa experiência extraterrestre e inspirado nela decide fazer um filme com as pessoas da cidade. E ele mobiliza todo mundo com isso. E assim como o primeiro é um filme sobre o amor pelo cinema do Francis que conquista a cidade inteira, os personagens que foram para aquela primeira sessão e foram para muitas outras agora gostam muito de cinema, sabem muito de cinema, se dizem cinéfilos, sabem tudo dos filmes e dos artistas. Só que agora esse amor vai passar de espectador para realizador. E é um fazer cinema sem ter muito dinheiro, sem ter muito apoio, que eu me identifico demais nessa parte, porque é exatamente assim que a gente faz cinema universitário independente. É um cinema feito praticamente sem dinheiro, mas com muita vontade. E traz tudo aquilo que o primeiro acerta, com as coisas regionais, o idioma é o cearenseis, o ritmo dos diálogos é muito verborrágico. É difícil uma cena que não se sustente no diálogo. Mas também traz coisas novas, novas piadas, novas esquetes. As esquetes conversam mais uma com a outra. E o filme também acaba tendo um certo flerte com a política, quando o prefeito e a nova primeira-dama / próxima prefeita topam investir no filme, mas só se fizer o que eles quiserem. E quando não faz mais o que eles querem, eles viram as costas pra isso, viram as costas pra cultura. Porque não atende mais os interesses deles. Nisso o filme acaba sendo muito mais político do que já é.
Eles falam da vaquinha. O Francine fala que no futuro a vaquinha, além de super usada, ia ter nome em inglês, que é o nosso famoso crowdfunding de hoje em dia. Algumas piadas são quase ofensivas, um quase bem perto, piadas perigosas de serem feitas. No contexto dos personagens dos anos 80, não existia politicamente correto. Tipo, se fosse anos 80 mesmo, as piadas seriam muito mais pesadas. Então eles conseguem encaixar sem se exceder nas piadas. Então são piadas que conseguem se encaixar sem serem excessivamente pesadas. E como o Observatório do Cinema bem disse, o filme exalta uma identidade cultural. A gente vê no nosso cinema nacional uma identidade muito sul-sudeste. Nos filmes internacionais, certas coisas que não têm absolutamente nada a ver com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, quando chega uma produção dessa, que é bem mais fora da curva, é muito bem-vindo. Pontos fracos: a história tem seus furos, as piadas, como eu disse, algumas beiram a serem ofensivas. E em alguns momentos o filme ficou, pra mim, um pouquinho confuso. Pontos fortes: a autenticidade é sempre maior. A gente tem muita comédia nacional, mas o Halder traz essa regionalidade que o resto não tem. Com esses personagens que não são de classe alta, não são de Rio, não são de São Paulo. E com quem a gente mesmo assim consegue se identificar muito rápido. Referências, a maior de todas é o Steven Spielberg, que ele chega a aparecer, né, de verdade, assim, o ator interpretando o Steven Spielberg. Mas também outros grandes nomes do cinema que são mencionados, como Fritz Lang, chegam a mencionar o Cantando na Chuva. Então, enfim, várias referências ao cinema, aos artistas, aos filmes. Concluindo, eu gostei muito do filme, consegue dar uma ótima continuação ao primeiro. E continua falando sobre esse amor pelo cinema, ainda conseguindo ser muito engraçado e nesse filme até um pouco político. E tá tendo também uma série de Cine Hollywood que tá passando na Globo e já tá disponível no Globoplay, que eu ainda não assisti, mas eu imagino que também deve estar muito boa. Mas no mais é isso, gente. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e seguir o Cultura da Ação nas redes sociais. E também de ir lá conhecer o meu canal, Milady Sara. Tchau!